Tudo bem, galera? Tudo bem, família? Vamos para o nosso vídeo de hoje. Hoje estaremos lendo aí o capítulo 20 de Mateus, tá? Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, estarei lendo na versão NTLH. Faremos, como de costume, a leitura do texto e depois teremos então a explicação, tá bom? Vamos lá? Mateus capítulo 20 diz assim: O reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, uma moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas saiu outra vez, foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: Vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça, viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: Por que vocês estão o dia todo sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: Vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador: Chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam uma moeda de prata cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais, porém eles também receberam uma moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: Estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo deste sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: Escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? Jesus terminou dizendo: Assim aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Versículo 17. Quando Jesus estava subindo para Jerusalém, chamou os seus discípulos para um lado e falou com eles em particular. Enquanto caminhavam, ele disse: Escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles os condenarão à morte, os entregarão aos não-judeus. Eles vão zombar dele, bater nele e crucificá-lo, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Então a mãe dos filhos de Zebedeu chegou com os seus filhos perto de Jesus, curvou-se e pediu a ele um favor. O que é que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu: Prometa que quando o Senhor se tornar rei, estes meus 2 filhos sentarão à sua direita e à sua esquerda. Jesus disse aos 2 filhos dela: Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Então Jesus disse: De fato vocês beberão o cálice que eu vou beber. Mas eu não tenho direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi o meu Pai quem preparou estes lugares e ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram zangados com os 2 irmãos. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e os poderosos mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros, e quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Versículo 29. Quando Jesus e os discípulos estavam saindo de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos, sentados na beira do caminho, ouviram alguém dizendo que ele estava passando e começou a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. A multidão os repreendeu e mandou que calassem a boca, mas eles gritaram ainda mais: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. Então Jesus parou, chamou os cegos e perguntou: O que é que vocês querem que eu faça? Senhor, queremos poder enxergar, responderam eles.
Jesus teve pena dos cegos e tocou nos olhos deles. No mesmo instante eles puderam ver e então seguiram Jesus. Até aí. O capítulo 20 de Mateus, ele começa exatamente na continuação do capítulo 19, tá? Então, no capítulo 19, no último versículo, nós teremos assim, né? Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Jesus, ele afirma isso depois da pergunta de Pedro, né? Pedro pergunta assim no versículo 27. Nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que é que nós vamos ganhar? Então Jesus responde para eles, né, que eles receberão uma grande recompensa. Jesus diz o seguinte: quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo e o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, vocês, os meus discípulos, também vão sentar-se em 12 tronos para julgar as 12 tribos do povo de Israel. E isso não era uma promessa apenas para os apóstolos, porque ele continua no versículo 29 dizendo: e todos os que por minha causa deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão 100 vezes mais e também a vida eterna. Só depois, então, ele entra no versículo 30, dizendo que agora muitos que são primeiros serão últimos, e muitos que são últimos serão primeiros. Isso era uma afirmação para os apóstolos, porque os apóstolos, eles eram homens simples, pescadores, eles eram, no presente momento, os últimos, né? E Jesus quer dizer que na eternidade eles seriam os primeiros, né? Isso tem a ver com a afirmação que ele faz antes, quando ele diz que os 12 apóstolos, eles sentariam em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E muitos que naquele tempo eram primeiros seriam os últimos. A quem que ele está se referindo? Possivelmente aos religiosos da época, aqueles que rejeitaram Cristo, né? Que no presente momento eram pessoas honradas pela sociedade, mas possivelmente na eternidade eles não ocupariam os primeiros lugares, eles não ocupariam lugares de honra, eles ocupariam os últimos lugares, né? Então Jesus, ele conta no início do capítulo 20 essa parábola do dono de uma plantação de uvas, né? E esse dono dessa plantação de uvas, ele sai para contratar trabalhadores. Então, logo pela manhã, bem cedo, ele contrata os primeiros trabalhadores e ele acerta com esses trabalhadores o valor de um dia de trabalho, tá? Que era 1 moeda de prata por dia. Esse era o valor de um dia de trabalho naquela época, tá? Mas depois, durante o dia, ele vai saindo e ele vai contratando outros trabalhadores. Só que com esses outros trabalhadores, ele não acerta nenhum valor, ele apenas diz que ele vai pagar um valor justo. E ele contrata pessoas às 9 horas da manhã, meio-dia, às 3 horas da tarde e às 5 horas da tarde. E todos vão trabalhar. Quando chega na hora de pagar esses funcionários, ele diz, né, para aqueles que estariam fazendo esse acerto que eles deveriam começar pelos últimos e encerrar pelos primeiros. Então, quando eles começam a pagar aqueles que foram contratados às 5 horas da tarde, eles pagam 1 moeda de prata, eles pagam o dia todo. E aqueles que foram contratados primeiros recebem 1 moeda de prata. Mas o que eles pensam quando eles veem aqueles recebendo 1 moeda de prata? Eles pensam que eles vão receber mais. E eles então questionam o dono da vinha, né? Isso está lá no versículo 12. Diz assim: estes homens que foram contratados por últimos trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo deste sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Então o dono responde, né? Eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por 1 moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vai embora, porque... E depois ele fala, né? O dinheiro é meu, entre aspas, ele fala isso, né? O dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Eu quis pagar a eles essa quantidade, eu não fui injusto com vocês. É sobre isso que ele está falando, né? Então no versículo 16 ele encerra da mesma forma que ele encerrou o último versículo do capítulo 19. Ele diz assim: assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, né? Então, o Senhor é o dono da lavoura. O Senhor é o rei
do reino do céu, né? E ele vai recompensar cada um de acordo com o que ele acha justo, tá bom? Era isso. Depois, né, continuando, Jesus ele vai anunciar pela terceira vez a sua morte, tá? Ele já havia anunciado a sua morte, primeiro no capítulo 16, né, no versículo 21. Depois no capítulo 17, né, nos versículos 22 e 23. E agora aqui, no capítulo 20, no versículo 17, 18 e 19, ele anuncia pela terceira vez a sua morte, tá? Depois, a partir do versículo 20, nós teremos também uma história bem conhecida, que é o pedido da esposa de Zebedeu, né? A mãe dos dois filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, né? Ela chega para Jesus e pede o seguinte: quando o Senhor se tornar rei, permita que esses meus dois filhos sentem-se, um à sua direita e outro à sua esquerda. É a mãe, né? A mãe pedindo em favor dos filhos. E Jesus então se volta para os seus dois discípulos e ele pergunta para eles, né? Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Que cálice é esse? Esse cálice é o sofrimento de Cristo, o sofrimento pela causa, o sofrimento pelo reino dos céus, né? E eles respondem que sim, que eles podemos, responderam eles, né? Jesus então revela algo ali, né? De fato vocês beberão o cálice que eu vou beber. Mas referente a sentar-se, um à minha direita e outro à minha esquerda, isso não pertence a mim, isso pertence ao Pai. Quem vai decidir isso é o Pai que está no céu, né? Então Jesus ali revela que eles também vão sofrer pela causa, eles também vão sofrer pelo evangelho, né? Mas Jesus depois, né, vai dizer que ele chama os seus discípulos em particular, né? Vai dizer o seguinte, versículo 25: Então Jesus chamou todos para perto de si e disse... Então ele fala algo, né? Ele diz, olha, os governantes, eles têm autoridade sobre as pessoas. Eles têm autoridade sobre as pessoas e eles mandam nelas. Mas com vocês não será assim. Quem quiser ser importante, então que sirva. E aqui ele estabelece um padrão, né? Ele diz assim, versículo 27, e quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de todos. Então notem que os filhos de Zebedeu, a mãe, né, dos filhos de Zebedeu, ela queria que os filhos eles tivessem um lugar de destaque, né, um lugar de destaque, eles sentassem, né, um à direita e outro à esquerda de Jesus, que eles mandassem, que eles governassem no reino. Esse era o desejo dela, né? E Jesus diz, olha, vocês querem ser importantes? Então sejam escravos, sirvam ao próximo, né? Então, aqui Jesus leva eles a terem um coração mais humilde, um coração de servo. E Jesus encerra dizendo, né? Porque até o Filho do Homem, aqui se referindo a ele, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Né? Então Jesus disse, olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida. Né? Então, me imitem. É isso que ele está dizendo, né? Em outras palavras. E depois, né, para encerrar aqui o capítulo 20, nós teremos a cura de dois cegos, né, os dois cegos de Jericó. E aqui eu já gostaria de fazer uma aplicação, né? O texto vai nos dizer que quando eles estavam saindo de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus, e esses dois cegos que estavam sentados à beira do caminho, eles ouviram alguém dizer que estava passando por ali Jesus Cristo. E o que eles fazem, né? Eles começam a gritar, o texto vai nos dizer, né? Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. E o que acontece? A multidão os repreende e eles mandam eles calarem a boca. Isso está lá no versículo 31, né? Diz assim, a multidão os repreendeu e mandou que calassem a boca, mas eles gritaram ainda mais, Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. Então Jesus parou, chamou os cegos e perguntou, o que é que vocês querem que eu faça? Senhor, queremos poder enxergar, responderam eles. Jesus teve pena dos cegos, tocou nos olhos deles e no mesmo instante eles puderam ver
e então seguiram Jesus. E o que eu gostaria de dizer? Que muitas vezes, quando nós decidimos seguir Jesus, muitas coisas ao nosso redor vão se levantar para nos impedir de seguir a Jesus. Notem que aqueles dois cegos, eles começaram a clamar por Jesus, eles queriam Jesus. Eles queriam conversar com Jesus, eles queriam pedir algo para Jesus. E estava ali uma grande multidão. E o que as pessoas começaram a fazer? Começaram a mandar eles calarem a boca, fiquem quietos. O texto vai nos dizer que eles gritaram ainda mais. Eles gritaram ainda mais, né? E aqui eu queria deixar uma aplicação, né? Um ensinamento para nós. De que quando alguma coisa se levantar na nossa vida, seja uma circunstância externa, seja pessoas, qualquer coisa que se levantar, tentando nos impedir de seguir a Cristo, que nós venhamos fazer como esses dois cegos. Nós venhamos gritar ainda mais. Nós venhamos nos esforçar ainda mais para seguir Jesus, para que Jesus nos ouça, para que nós possamos então ter esse encontro com Ele. Né? Era isso que eu queria deixar hoje. Tá certo, gente? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ser expostos à Tua palavra, termos o nosso coração, a nossa mente expostos a ela e sermos renovados, transformados pela Tua palavra, Senhor. Que nessa aplicação de hoje, Senhor, que nós venhamos extrair esse ensinamento, essa atitude, Pai, que esses dois cegos tiveram. Que quando, Senhor, situações externas a nós se levantarem contra, para nos impedir de seguir o Senhor, para nos impedir de termos esse encontro com o Senhor, de falarmos com o Senhor, de apresentarmos o nosso pedido ao Senhor, que nós venhamos nos levantar contra essas circunstâncias, que nós venhamos gritar ainda mais, que nós venhamos continuar a nos esforçarmos para caminhar com o Senhor, para seguirmos ao Senhor, para vermos o Senhor como esses dois cegos depois puderam ver o Senhor. Que da mesma forma, Senhor, venha haver um esforço em nós, um esforço no nosso coração. Que nós não venhamos nos acomodar diante do desânimo, diante das circunstâncias difíceis, Pai, que nos colocam muitas vezes, Pai, sentados à beira do caminho. Não, Senhor, mas que nós venhamos nos levantar dali e seguirmos ao Senhor. Que nós venhamos nos levantar dali e clamarmos ao Senhor e nos esforçarmos para termos esse encontro com o Senhor, tendo em vista que valerá a pena. O Senhor irá parar, o Senhor irá nos ouvir, o Senhor irá realizar aquilo que nós pedimos, se assim for da vontade dele. Essa é a minha oração e eu a faço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Era isso. Deus abençoe.